Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Mas de ver que já estamos abrindo mais uma semana. Paz, dia 25 já abriu caminhando para o final, não é? 2022. Bom ter você mais uma vez aqui. Muito bom abrir a semana, mais uma semana com você. Eu falo isso por várias razões, a mais especial delas é que nesta semana, que está sendo aberta agora, não é? De trabalho, nós aqui do Opinião estamos completando 2 anos no ar, ao vivo, todo dia, todo santo dia, com uma ótima entrevista ao vivo para você, como a de hoje, por exemplo, né? Está a postos conosco aqui, ele que é presidente da ProSoja Brasil, que também pleiteia aí uma vaga lá na Câmara dos Deputados. Do Senado, em deputados. Olha, querendo baixar já as pretensões do Antônio Galvão, que está aqui. É bom que ele corrigiu. Eu falei de propósito, só para o senhor ver se você estava... Mentira, eu falei porque eu errei mesmo. Mas candidato ao Senado, pré-candidato ao Senado, pelo PTB, e vai aqui falar conosco sobre política, sobre a nossa balança comercial, que é motivada, movida pelo nosso agronegócio. Tem muita coisa importante para a gente abordar aqui, não é? E o nosso querido entrevistado dessa noite vai então responder aí às nossas perguntas. Caso você tenha a sua também, 99932-2529, não é? Pode interagir com a gente, alguma dúvida, alguma sugestão. Está aí ó, na tua tela, 99932-2529. O Antônio Galvão e está aqui, presidente da Associação Brasileira de Produtores de Soja, a ProSoja Brasil. O Lorenberg Alves, meu parceiro sempre, está aqui comigo. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos nós telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Muito obrigado a você que acompanha a Opinião pela internet em qualquer canto do mundo, não é? Tanto pela página no Facebook da TV Pantanal, como também pelo www.gazetadigital.com.br. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Senhor Antônio Galvão, muito bom recebê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? E vamos politicar um pouco, vamos falar também dos prós, mais prós do que contras da nossa produção agrícola, especialmente desse bravo que é o homem do campo, que muitas vezes é questionado de forma muito injusta, na minha humilde opinião, pelo menos. Mas vamos falar aqui da política, porque já estamos no ano de política, o senhor é pré-candidato ao cargo de senador da República. E tem um negócio aí, rapaz, que é o seguinte: quem é genuinamente bolsonarista dentre esses nomes aí? Por que eu pergunto isso? O Wellington Fagundes, ele é pré-candidato à reeleição. Está no partido que é do presidente Bolsonaro. O Neri já veio bater tanto no Bolsonaro que não acredito que ele o seja. E outros nomes que caminham por fora aí que também não sei. Aí aparece Antônio Galvão com um discurso conservador que muito se assemelha ao do Bolsonaro. Eu gostaria de lhe perguntar, ao cumprimentá-lo, o que o diferencia dos demais e por que o senhor está entrando nessa briga tão feia aí de candidato ao Senado? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Prazer estar aqui, disponibilizando esse tempo para a gente trazer esses esclarecimentos. E boa noite a todos que nos acompanham através da TV Pantanal. E como o nome do programa mesmo fala, que é Opinião, a gente tem a opinião da gente. Que é justamente o que nos leva e nos motiva a isso, que é a grande reclamação da sociedade do nosso Congresso Nacional. E será que os que nos representam aqui no Mato Grosso, o cidadão está satisfeito, está contente? E eu não estou, com a grande maioria. Ver esse acompanhamento, e a gente tem esse acompanhamento de perto, principalmente por estar à frente com o presidente da ProSoja Brasil. A gente trabalha muito lá dentro do Congresso Nacional, sabe o trabalho que dá para você aprovar qualquer PL, qualquer projeto de lei.
tem alguma PEC andando lá também, e o porquê que não anda, eu não sei. A coisa é muito dificultosa. Então, a gente ficar aqui fora, muito acomodado com a grande maioria do cidadão, reclamando de quem está lá dentro, e a gente também não oportunizar o nome, acredito que a gente tem todas as qualidades para que isso aconteça, não tem dúvida nenhuma. E quando você citou essa questão de Bolsonaro, apoio de Bolsonaro, enfim, não é porque a pessoa do Bolsonaro, mas o trabalho que ele veio fazendo, praticamente aí dizer 28 anos, com mandato como deputado federal, quase fechando 28 anos, que acabou afastando por fato da eleição dele em 2018, que credenciou essa credibilidade toda, porque um parlamentar que nunca teve um envolvimento em todo esse tempo, em algum tipo de desvio de recursos, que a gente mais ouve falar, ocupar algum cargo, alguma coisa, o nome limpo do jeito que ele teve, que pegou apoio maciço da população brasileira, inclusive da gente. E o trabalho que ele vem fazendo, porque às vezes a gente fala, o cidadão é bolsonarista, isso e aquilo, eu falo em toda a imprensa que a gente seria adepto a qualquer nome que lá estivesse, podia ser o teu, Paulo, podia ser o Lemberg, podia ser o meu, se estivesse fazendo esse sistema de governo que a população tanto sonha. Tentar acabar com a corrupção de toda forma, dentro do governo federal, ao menos, fechando aí quase um terço, né, desse ano também, de 2022, fechando 3 anos aí, quase 4 meses de governo, e não se teve um único escândalo. Bem que tentaram enrolar, tentaram fazer, vários opositores, aqueles mais ferrenhos dentro do Congresso Nacional, tentando querer acusá-lo e nada conseguiu fazer. Então a gente foi um defensor sempre do Bolsonaro, já antes dele virar presidente, gostava de acompanhar ele, e depois que ele virou presidente hoje do Brasil, pelo belo trabalho que ele vem fazendo. Já em 2019 eu falava que só com as mazelas e as coisas ruins que ele já tinha desmanchado, já tirado fora, seja portarias e tal, que complicava todo o setor produtivo, do modo geral, especialmente o nosso. Mas tirou muitas, né? Muitas que muitas entraves, muitas coisas aradas, e tem muitos ainda que vai ter que ser tirado. Ao longo do programa nós vamos falar. Vamos falar. Hoje estamos comprometidos aí a nível de mundo, e o Brasil é um dos que tem aí como celeiro aqui, principalmente o Mato Grosso, uma parte da Amazônia, que uma parte da Amazônia não tem como se produzir nela, sempre engessado, e nós precisamos de alimento. Destravar, né? Então, justamente, e como eu falei hoje, já também eu desafio alguém a aparecer aqui e mostrar, ao menos desses que se intitulam bolsonarista, onde é que eles estavam. Nas falas, como você próprio mencionou aqui o nome, criticando o governo, anteriormente também criticando o governo, e você fala que o PL do presidente Bolsonaro, não, o presidente Bolsonaro teve que ter uma opção de um partido para ele poder disputar. E também para fazer o próprio gerenciamento, para poder tocar o Congresso e aprovar o que o Brasil precisa. Não é que o nosso presidente precisa dessas mudanças. Somos nós aqui fora, cidadãos, que precisamos que essas mudanças aconteçam para ter uma segurança maior de sobrevivência aqui no dia a dia. Ok. Então tá aí, está dito o seguinte, que não é o Bolsonaro em si. O seu Galvão está dizendo o seguinte, que são os pensamentos, a linha de ação, o raio de ação do presidente Bolsonaro, que é o que o atrai nesse processo todo, né? Poderia ser um outro, ele citou, podia ser eu, podia ser o Lorenberg, se fosse eu, seria coelhista, né? Bolsonarista, coelista ou lorenberguista, né? Se fosse Lorenberg o presidente. Brincadeiras à parte. Lorenberg, por favor. Presidente, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso programa. Nós ganhamos e ganhamos muito com a sua presença. O amigo telespectador, eu não tenho dúvida nenhuma que já está ganhando. Presidente, eu vou pegar carona numa parte primeira, inicial da resposta do senhor e farei 2 perguntas. A primeira, já de início. O agronegócio entra em 2022 dividido para disputa ao Senado? E uma segunda questão, essa segunda eu gostaria de ler aqui um trecho de uma entrevista que o senhor deu no Olhar Direto, no dia 26 de agosto de 2021. Logo depois, logo no mesmo momento em que o ex-governador e ex-senador Blairo Maggi fez fortes críticas ao senhor
e o Nerigueli também fez. Então o senhor dava uma resposta aqui aos dois. Eu vou ler esse trecho. Entre aspas, com 2 cabos eleitorais como esses, posso ser candidato a qualquer cargo que vou me eleger. Só basta que eles continuem falando mal de mim, principalmente o Neri, que é o caso do Nerigueli. Cada fala dele, com certeza, eu tomo mais de 1000 votos dele. Fecham aspas. E aí vem a minha segunda questão. É claro que o senhor falou aqui, em tom de ironia e tal. O senhor provavelmente terá, na disputa em 2022, o Nerigueli também candidato ao Senado. E aí, de novo, dividindo votos dentro do agronegócio. E o Nerigueli tem um apoio, o padrinho dele muito forte, que é o ex-governador Blairo Maggi. Como ficará a situação do senhor e o próprio agronegócio vindo completamente dividido, ou eu estou errado? Aí existe uma colocação quanto à questão da divisão do agro, quando você falava a nível de presidente do Brasil. Saiu aquela polêmica, aquela reunião que supostamente aconteceu com o Lula, onde o próprio Neri teria participado, e assim outros pessoal que são os megas produtores aqui do estado. Em referente ao presidente da República, com certeza não tem divisão nenhuma. Com certeza tem mais de 95% dos votos de quem vive no campo, inclusive tanto do pecuarista como do próprio agricultor. Quando eu falei aquilo, que realmente, Neri, por passagens aí que acho que a gente não vai comentar muito, que o produtor sabe, a gente acompanha nos próprios grupos do WhatsApp, quando aparece aí com algumas falas dele, que todo mundo bate, e gosta de bater e criticam. De certo que alguma coisa ele deixou a desejar e para o setor. Dizer que o Neri não tenha voto dentro do setor é uma ironia muito grande. Mas tenho certeza que eu terei muito mais do que ele. Muito mais. Não da proporção, de repente, que o Bolsonaro teria em relação ao próprio Lula ou qualquer outro candidato que venha se estender. Que, como já falei anteriormente, eu não acredito nem que o Lula seja candidato. Um homem que não consegue sair na rua, que ele é achincalhado de todo sentido. Não sei como é que pode ser presidente de um país como o Brasil, como já tendo sido 2 mandatos. Então não vejo essa situação. Blairo também já teve o auge dele da própria política, não tem dúvida nenhuma. Mas hoje também da forma, dessa condução e da forma que está vindo a política, também tem bastante desgaste junto ao nosso setor. Tem o reconhecimento dele pelo trabalho que ele fez, principalmente quando ele se elegeu governador lá em 2002, assumindo em 2003, onde fez um mandato muito bom no primeiro mandato, mas já no segundo já começou a ter reclamação aí, não do produtor rural, mas da sociedade do modo geral. E veio emplacar um governador que era vice dele, que não precisa nem relembrar o que aconteceu. Então não vejo mais aquele poder, aquela força. A gente vê muita reclamação, porque naquele período, se você abrisse a boca, e a gente foi um dos grandes apoiadores dele também, naqueles momentos, alguém falasse mal dele, com certeza a gente apanharia. Mas hoje invertiu muito essa situação aí, Lorenberg. Pode ter certeza, Lorenberg, que isso invertiu bastante. O senhor está bom de cálculo, hein? O senhor está fazendo aí, você falou assim, eu tiro 1000 votos dele lá. Se continuar com essa conversinha aí, eu tiro 1000 votos dele. O senhor tem essa autoconfiança, importante que eu estou confiante no negócio, né? Com certeza, eu acho que me credencia muito aí essa disputa, essa pré-candidatura aí pelo trabalho que a gente fez. Que são 17 anos hoje dedicados realmente até defender esse setor, esse segmento. Pois é, mas aí, e o Bolsonaro propriamente, seu Galvão? Porque o Antônio Galvão tem aí apoio de uma grande parte do agro, tem, sim senhor, não é? Como o senhor próprio está garantindo aí. O presidente Bolsonaro, se ele mantiver aquilo que se fala por aí nos bastidores, ele deverá apoiar, pelo menos o caminho natural seria o apoio ao Wellington, né? Por força partidária, não porque ele morre de amor pelo Wellington, por conta disso. Eu nem estou dizendo que vai, porque até agora, publicamente, eu não escutei o Bolsonaro falar isso, né? Mas se vier a acontecer isso aí, o senhor é um conservador, né? Cujos pensamentos e ideias muito se assemelham às do Bolsonaro. Como que ficaria isso?
Olha, eu primeiro não acredito que ele vá fazer isso, porque até no acordo dos próprios estados, ele aqui no Mato Grosso não interferiria. Como foi dividido, como a mídia inteira relatou os estados onde ele indicaria os nomes deles. E o Wellington não é um indicado dele. O Wellington já é partidário do PL há muito tempo. E como falei anteriormente, ele precisava escolher um partido para ir e fazer a governança e ter o apoio em Brasília. Então eu não vejo morrer de amores pelo partido. Sempre falo, o presidente foi para o partido, mas o partido foi para o presidente. Você mesmo falou, ele morre de amores, será? Fosse outros nomes aí, eu não ia nem duvidar que ele entrasse na campanha. Mas como também ele precisa do apoio do PP, onde o Neri Geller faz parte, ele é filiado, Ciro Nogueira, hoje o chefe da Casa Civil do governo federal, já existe esse pedido para que ele não se envolva na eleição aqui de Mato Grosso, como assim o próprio PTB também, que foi o partido mais fiel que teve dentro do Congresso Nacional, sempre em apoio a ele, que também foi solicitado que não haja essa interferência. O PTB Nacional já pediu isso então também foi pedido, a gente mesmo pediu, o próprio Gali já pediu isso e nosso partido nacionalmente. Então, são 3 partidos hoje, questão de apoio, o PTB lá atrás já apoiava indiscriminadamente, sem dúvida nenhuma, depois nos acordos aí feitos aí para frente e precisando da governança, onde foi feito com o PL e o próprio PP, nós não acreditamos que ele venha a intervir, venha em favor de A, de B ou de C. Bem que eu gostaria que ele viesse a favor meu, né? Porque se existia um bolsonarista roxo, de nós 3 aqui, o cara que sempre esteve à frente, sempre apoiou. Por isso que hoje estava falando primeiro, eu desafio alguém mostrar uma foto de qualquer um deles que esteve dentro do movimento de apoio ao presidente, ou que esteve fazendo elogios rasgados ao presidente e gravando ele já lá atrás, não agora mais recente, né? Vamos buscar aí o ano passado para trás, antes da decisão dele, quem que falava aí bem do Bolsonaro. Então hoje o cara querer se aproveitar novamente de uma liderança tão grande que ele vem exercendo, Mato Grosso é um dos estados aí que ele vai ter o maior índice de aprovação também, com certeza, na reeleição, e quando lá atrás, quando começou a carreira dele como presidente realmente, seja lá na eleição de 2018, no preparatório, e também depois na gestão dele. Então agora chega em cima da hora da eleição, porque foi num partido, sou bolsonarista sempre. Eu não acredito que a população caia nesse conto, todo mundo já conhece dizer essa situação, então esse conto não vai ser igual àquele conto que aconteceu em 2018, que caiu um monte de gente em cima, PSL e não sei o quê, e a população acreditou que essas pessoas iriam ajudar. Muitos são fiéis até hoje, mas muitos foram a trairagem do capeta, né? Ele pescou um monte de traíra aí, segundo ele próprio tem dito aí. A tarefa dele não precisava nem jogar muito longe para pegar as traíras, né? Estavam ao redor. Aliás, o Bolsonaro que teve aqui na semana que passou, ele... Rapaz, eu fiquei assim, eu fui até lá no Grande Tempo para tentar falar. Eu queria perguntar para ele o seguinte, eu tenho que ir para o intervalo comercial, né? Então, só para relembrar, ele esteve aqui, ele conta uma história, seu Galvão, que ele esteve aqui quando estava na correria aí, estava no hotel lá e conversou com o atendente lá. Qual que é a possibilidade de você comprar esse hotel e a possibilidade de eu ser presidente da República, né? E aí ele falou lá que o rapaz não acreditou muito que ele poderia ser dono do hotel e tampouco que o Bolsonaro seria presidente da República, né? Acabou que o Bolsonaro foi presidente. E eu queria saber quem que é esse rapaz para ir atrás dele. Até uma entrevista boa, né? Daí a dica para o pessoal aí de jornal escrito, daria uma boa matéria e ir atrás desse rapaz aí para fazer uma boa reportagem. Olha, o Opinião vai para o primeiro intervalo comercial desta noite. Nós estamos entrevistando aqui o presidente da AproSoja Brasil, que está também aí cobiçando uma vaga ao Senado aqui pelo estado de Mato Grosso, Antônio Galvão, ele que está no PTB. Opinião dá um tempinho só e volta já já. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo, o programa Opinião está no ar e vai até às 8h30, hoje com o Antônio Galvão, pré-candidato ao Senado, presidente da AproSoja Brasil. A gente já vai falar também da nossa situação aí, dos nossos produtores, os
os guerreiros, né, do agronegócio, o homem do campo propriamente, não é? Esse homem do campo às vezes é muito questionado e politizado o trabalho dele, e aí vira aquela coisa, puxa para cá, uns demonizando, outros defendendo, e a ProSoja vai falar aqui em nome do seu Antônio está por aqui para falar sobre isso, seu Galvão. Antes, porém, olha só, o www.gazetadigital.com.br tem os seguintes destaques agora. A gente fala da pandemia sempre, não é? Que está aí fraquinha, mas ainda incomoda, rapaz. Olha, dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde desta segunda-feira, dia 25, mostram que Mato Grosso notificou 4 novas mortes e 902 contágios pela Covid-19 ao longo dos últimos 5 dias. De acordo com a atualização da pasta de quinta-feira, dia 21, até esta segunda-feira, a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva de Mato Grosso cresceu de 16,33% para 18,75%. O mesmo índice relacionado à taxa de uso das enfermarias se manteve estável na casa dos 4%. Paralelamente, há também 138 pessoas em isolamento domiciliar por conta do vírus. Olha, nessa segunda-feira, muita gente está deixando passar batido, mas é um marco na história da redemocratização deste país. Há exatos 38 anos, a emenda Dante de Oliveira, que proclamava eleições diretas no Brasil, a chamada diretas já, não foi aprovada na Câmara Federal, mas abriu as discussões sobre o assunto em todo o país. Viúva do ex-governador Dante de Oliveira, a Thelma de Oliveira, lembrou a data, abre aspas para ela. Era para ser de festa, mas o país foi dormir frustrado e revoltado. Em uma sessão cercada de tensão, com as galerias da Câmara cheias e acompanhada por milhões de brasileiros, por apenas 22 votos, os deputados rejeitaram a proposta de emenda à Constituição que previa a realização de eleições diretas no Brasil para presidente da República, depois de 20 anos. Seremos eternamente gratos a Dante por tudo que ele representou para a democracia e também o povo brasileiro. Fecha aspas, disse Thelma de Oliveira. Concordo com ela e aí, Lorenberg. E o pessoal, assim, não é... Aqui, inclusive, em Cuiabá, tem ali um memorial Dante de Oliveira, naquela praça Santos Dumont, não é? Uhum. Aqui ali, na Barão de Melgaça, descendo ali. E está assim tão apagado, tinha que ter... Eu acho que a gente tinha que exaltar mais o Dante, né? Que esse sim foi um estadista que a gente não pode deixar morrer na memória, né? Eu, sem dúvida nenhuma, eu concordo com você em gênero, número e grau. Principalmente em algumas ações do ex-governador Dante de Oliveira. A questão da defesa, da briga e da apresentação de um projeto para o retorno da eleição direta à presidência da República é uma delas. Não há dúvida nenhuma que é uma data que não deveria deixar passar batido. E, no entanto, em muitos veículos, inclusive, Paulo, passou batido esta data tão importante para o conjunto da população brasileira. Porque você tem o último presidente, antes da ditadura militar, em 1961 foi eleito Jânio Quadros. Uhum. Depois dele, voltamos a ter uma eleição só em 1989. A emenda Dante de Oliveira era exatamente, o projeto Dante de Oliveira era exatamente em 1984, que nós não elegíamos, não votavam e não elegiam o presidente da República. Verdade. Eu até dou a sugestão aí para os mais próximos, que conviveram inclusive com o Dante, o pessoal que está no poder hoje, o Wilson Santos, quem mais? A Valone, o pessoal que era do PSDB. E aí eu não estou falando nem de PSDB, eu estou falando do Dante propriamente, que era acima, eu acho, né? Nessa semana, sim, próximo à morte, ou ao aniversário que seja, ou ao aniversário das diretas, tinha que ter isso, sabe aonde? Na minha opinião, pelo menos nas escolas, como discussão, como exposição, sei lá, algum tipo de situação assim, para que
essa nova geração tomasse conhecimento da importância que foi esse ato das diretas. Muito importante realmente, que é um divisor de águas aqui para a nossa democracia. Olha, estamos entrevistando hoje Antônio Galvão, pré-candidato pelo PTB ao Senado da República. Vou pedir para o Lorenberg abrir esse bloco de perguntas ao nosso entrevistado, por favor. Presidente, eu vou de novo pegar carona de uma frase que o senhor deu quando estava respondendo uma das questões que eu fiz no primeiro bloco. O senhor fez um balanço a respeito do posicionamento do atual presidente da República quando era deputado federal, 28 anos ou quase 28 anos, sempre respeitando a ética, a moral e a legislação e as regras. E eu volto aqui hoje. Todo partido tem um estatuto, presidente. E no estatuto do PL diz com todas as letras que alguém se infringir as regras partidárias corre o risco de ser penalizado. E eu estou me referindo ao artigo 42 do estatuto do PL, que diz que um filiado que desrespeitar o estatuto, e eu estou me referindo exatamente àquele filiado que não pedir votos para o candidato do seu partido, no caso do Wellington Fagundes, aqui no Mato Grosso, se não pedir votos para ele, se não fizer campanha para ele, pode estar sujeito à penalidade, que varia de uma advertência e até a expulsão do partido. O artigo 42 e 43 é muito claro nesse sentido. E aí vem a minha pergunta, presidente. O senhor que fez um balanço da carreira do deputado federal Jair Bolsonaro, e agora, diante de uma situação como essa, o senhor acha que ele vai desrespeitar, vai agredir o estatuto partidário? Mas eu acredito que aí fala numa hierarquia, né? Hierarquia, normalmente, ela vem respeitando de baixo para cima. O cargo de presidente é bem superior ao do Senado. Então, eu imagino, eu não conheço o estatuto, você está citando aí os artigos, que diga que obrigue. Eu tenho lá minhas dúvidas se alguém possa obrigar alguém a ter que sair na rua fazer campanha para o outro. Agora, concordo plenamente, é o que a gente fala de ficar alheio à política, de você não pedir voto, logicamente, para um terceiro, para outro partido. Isso aí realmente é antiético, sem dúvida nenhuma. Agora, a hierarquia, se nós formos falar nela, quem tem que ir lá pedir voto realmente seria de baixo para cima fazer o acompanhamento. Então, como fato dizer, da forma como que você colocou, eu não vejo assim que o presidente tenha essa obrigatoriedade estatutária. Agora, quem estaria abaixo, ou junto ou do lado, o caso específico é dos deputados federais, deputados estaduais, isso já é uma coisa até de ética de todos os partidos, né? Que você tem que seguir na linha do superior e pedir voto para o outro. Agora, a gente sabe que isso, em tudo que é lugar, se foge da regra, principalmente aqui embaixo. E é natural dentro da nossa política até, porque a gente já acompanhou, já viu isso, por mais que a gente nunca foi um político, nunca exerci nenhum cargo hoje público, nenhum. Fiz aí esses 17 anos à frente, parte no Sindicato Rural de Sinop, parte dentro da ProSoja como diretor algumas vezes, culminando aí numa eleição de 2017, assumindo a presidência da entidade, e hoje como presidente da ProSoja Brasil, onde não se gere recursos públicos nenhum. Então eu vejo isso aí como uma situação, dizer, de não obrigatoriedade. Agora, de respeitar o candidato e você não sair pedir voto para terceiro, isso eu concordo plenamente que não é possível ser feito. Sr. Galvão, a propósito, a gente está falando aqui de Lorenberg lendo aí algumas as partes de reportagens em sites e de outros agentes da política aí, não é? Players, para usar um termo aí da atualidade. Quem andou criticando também Vossa Senhoria, sabe quem foi? Foi o Fávaro, que é detentor aí de cargo, já é senador da República, né? Que assim, ele teria dito, ele falou isso, ele disse que assim, que essa questão de ser representante do agronegócio por si só já não é o suficiente, e que tem que ter aí, tem que ser representante do povo propriamente, né? Que eu concordo que tem que ser, mas que tem que ser geral, né?
Eu queria que o senhor respondesse a isso aí, não é, que o senador Fávaro disse recentemente. Inclusive ele fala que falta remédio, tem buraco nas rodovias. Eu não fui vice-governador, não administrei o Estado juntamente com Pedro Táxi para ele falar de buraco na rodovia. Falar em falta de remédio para quem é parlamentar, acho que fica até meio indigno de se falar isso nessas alturas. E primeiramente, eu nunca declarei para ninguém que eu serei o senador único e exclusivo do agronegócio. Eu acho que o cargo de qualquer político, como eu assumindo a própria ProSoja Mato Grosso como presidente, eu nunca falei, fui defender Sinop. Eu tenho que defender um estado inteiro. Hoje, como presidente da ProSoja Brasil, eu defendo o país. Eu falo da produção, dos problemas de canto a canto do que está acontecendo. Olha, recentemente, ontem aconteceu a catástrofe novamente que aconteceu com os produtores do Paraná. Perdeu mais de 50% de uma safra de soja, algumas regiões perderam 100%. Ontem, uma chuva de pedra e vendaval destruiu milhares e milhares de hectares de milho daquele produtor que já perdeu a lavoura de soja. Como é que fica nessa situação? Então, tenho que saber o que está acontecendo no Brasil. Agora, ele falar uma besteira desse tamanho, para mim é uma besteira. Ele sabe que ele entrou na ProSoja Mato Grosso, que foi o primeiro que trabalhou para colocar ele como presidente, e lá dentro fui eu, ele sabe bem disso, ele lembra desse assunto, e vim tocar num assunto desse. Eu desafio ele, já desafiei em todo lugar, para nós discutir o estado de Mato Grosso, as rodovias, o que precisa, onde que precisa. Ou ele esqueceu que eu fui por vários anos a pessoa que conduziu a nossa comissão de logística dentro do Mato Grosso. Eu hoje acho que eu não conheço de município, tem 6 ou 7 municípios que eu não tive lá pessoalmente. O restante tive todos. Disputei 2 eleições na FAMATA, como chapa de cabeça, não ganhei nenhuma das 2, mas saí e andei nesse estado todo. Essa eleição da própria ProSoja em 2017. Então você tem alguém aqui que pode falar e conhecer o estado, tenho certeza que eu conheço melhor do que ele. Então acho que é uma incoerência o que ele fala. Ele que é gestor público hoje, que podia definir então parte do que ele tem de emendas para comprar os ditos remédios que ele fala que falta nas farmácias, porque ele está com gestão pública. Fico até indignado de ouvir um parlamentar que está aí falando dessa situação. Então eu não tive cargos públicos nenhum. A minha indignação é justamente por esse tipo de fala. Conhecer, andar no meio do público, acredito que a gente tem amizade com meio mundo aqui desse Mato Grosso também. Numa fala dessas, é de quem eu acho que não está servindo realmente, a população não está satisfeita, porque a gente acompanha e sabe sobre isso. Como não está satisfeita com o nosso Congresso Nacional, de um modo geral, e com os parlamentares nossos aqui, você sabe que sobra poucos aí, acredito que vão retornar poucos lá para dentro do próprio Congresso nessa eleição agora de outubro. Pois é, parece que vai ter mesmo tem aí um cenário de indignação, se isso vai se confirmar nas urnas. Geralmente, como no pleito passado, se confirmou, né? Esperava-se um grande limpa aí, uma grande mudança, vamos dar uma palavra limpa, senão chamar de pejorativo aqui, mas houve uma mudança, esperava-se e houve, né? Bora ver agora nesse pleito de outubro próximo. Lorenberg, é a última desse bloco. Presidente, saindo um pouco da questão político-partidária, embora a gente possa voltar a ele, tem um trecho aqui do site do Embrapa, do dia 14 de dezembro de 2020, que eu gostaria muito de uma reflexão do senhor. Entre aspas, queremos que a Embrapa continue disponibilizando materiais altamente produtivos, sem os eventos transgênicos importados que estão custando muito caro ao produtor. Fecham aspas. Eu encontrei essa frase do senhor no dia 14 de dezembro de 2020, lá no site da Embrapa. E eu pergunto ao senhor, o senhor poderia nos dizer se ainda existe essa parceria entre a Embrapa e a ProSoja Brasil e até que ponto essa parceria tem dado resultados positivos ao conjunto dos produtores? Na verdade, naquele período nós não tínhamos a parceria com a própria Embrapa.
Isso aí que eu falei foi uma crítica realmente Embrapa Cerrado, na né? época não, Embrapa Londrina, Embrapa Soja de Londrina. Justamente era uma crítica porque o fato dela ter recurso público, que se trabalhasse com materiais, com variedades que fossem isento da cobrança de royalty, que é um absurdo, é muito caro, muito caro. Não que seria contra a biotecnologia de forma nenhuma, só que o produtor não tem opção, por exemplo, para você usar a soja ARR, materiais altamente produtivos, por quê? Porque perde o interesse de você desenvolver, porque não está cobertado por royalties. Como esse parte do royalty, inclusive isso aí, tem umas denúncias que está correndo na justiça sobre a forma do que é feito, a gente sabe que tem divisão dele, não fica única e exclusivamente para a empresa. Antes era Monsanto, hoje é Bayer, que a Bayer acabou comprando. Temos aí disputas judiciais pesadas contra eles, que na nossa visão, e agora sim nós acabamos fechando aí nesse ano, até vamos assinar o convênio agora com a Embrapa Cerrados, o Sebastião, que é o nosso presidente, onde eu participei na segunda-feira passada, 8 dias, hoje eu estava em Campinas, na posse do novo chefe, que eles chamam lá da seção territorial, assumindo, o Gustavo assumindo o lugar do Evaristo Miranda, fez 42 anos de Embrapa, um excelente trabalho, onde mostrou o mapeamento do Brasil inteiro, quando foi disponibilizado os CAR lá atrás no governo da Dilma, acharam que ia largar para o mundo, que ia ser uma grande coisa. Ele aproveitou aquele apanhado dos CAR e mostrou que realmente o Brasil tem aí 2/3 hoje, depois reconhecido pela NASA, hoje de proteção, dizer, as suas áreas do estado normal, ou seja, de campo, ou seja, de cerrado, ou seja, ele de floresta. Então, na verdade, foi uma crítica, porque se tu tem recurso público, por que você desenvolver variedades aonde tem essa biotecnologia que o produtor só usa porque eles colocam nos melhores materiais? Tanto a Embrapa, assim como a grande maioria das empresas. Então agora nós fechamos essa parceria para se desenvolver materiais, porque o que faz produzir é a genética, que está na planta, e não é o que é inserido na planta com biotecnologia. Bem pelo contrário, inicialmente atrapalhou muito, quando saiu a soja RR, que seria a soja resistente ao glifosato. Essa foi a grande descoberta que houve, sim, para a soja, para o milho também, a resistência em cima desse produto hoje, que é universal, o glifosato, tão falado, que se um dia tirar do mercado, aí vai faltar comida, literalmente vai faltar o alimento, que ele é indispensável enquanto não apareça um produto que venha substituí-lo, ser melhor do que ele. Então agora nós fechamos essa parceria com a Embrapa Cerrado, aí posteriormente na terça estivemos justamente aí acompanhando o novo convênio da própria Embrapa Cerrado com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, que também está aportando dinheiro para a Embrapa trabalhar mais naquelas regiões do semiárido, mais seca de próprio Minas Gerais, para desenvolver materiais que tenham uma tolerância maior à falta de chuva, ou seja, à falta de umidade. Então agora nós estamos fazendo, mas com a Embrapa Cerrado, porque tem a Embrapa Cerrado, é onde se faz o desenvolvimento da soja nas regiões que tem cerrado. E a Embrapa Londrina, que é a Embrapa Soja de Londrina, que trabalha as outras regiões aí, no caso do Brasil. Muito bem, olha, estamos entrevistando aqui ao vivo Antônio Galvão, presidente da ProSoja Brasil e pré-candidato pelo PTB a senador da República pelo estado de Mato Grosso. O Opinião dá um tempinho para mais um break comercial e volta já já, um instante só. Pois é, voltamos aqui, você escutou a palavra enxuta aí, escutou, né? O senhor Galvão falou aqui porque a gente continuou proseando aqui no intervalo e aí sabe como é que são as coisas. Antônio Galvão, eu vou agora, vou afunilar aqui um pouco mais a conversa. Olha só, tem uma situação que foi a situação da semana que passou e está abrindo essa semana, que é o vucu-vucu do momento. Essa situação que envolve o presidente Bolsonaro versus Supremo Tribunal Federal. Eu estou falando aí da graça que fez o Bolsonaro ao aliviar o Daniel Silveira, deputado federal. Eu pedi sua opinião, até porque, como candidato ao Senado, eu imagino que o senhor tenha opinião sobre isso, e até porque o senhor foi alvo da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, não é? E aí eu gostaria que o senhor dissesse sobre isso, a sua opinião, o que o senhor acha dessa decisão
do decreto do presidente da República, o Bolsonaro, e o senhor acha que foi legal ou ilegal, como está apontando aí alguns do Supremo Tribunal, alguns ministros do STF? Totalmente legal, Paulo, sem dúvida nenhuma. E isso tudo poderia ter sido evitado se o Congresso Nacional tivesse feito o trabalho que toca para ele. Isso é uma das indignações da gente de ter colocado o nome, a predisposição a essa pré-candidatura. Porque em vez dos deputados aí nosso, 363 deputados federais, 5 aqui do Mato Grosso votarem favorável à prisão, claramente já eles infringiram o artigo 53 da nossa Constituição, que dá essa prerrogativa ao parlamentar de ele falar o que bem entender. O que devia ter sido feito, em vez de estar lá condenando o cara inocentemente, dizer, porque se a prerrogativa do artigo 53 Sim. é essa... Quaisquer atos e palavras... Pronto. Em vez deles fazerem isso, por que eles não propuseram a PEC para você tirar esse artigo lá de dentro da Constituição? Então já começou a aberração por aí. Aí vem o Senado. Qual dos nossos 3 senadores se manifestou alguma coisa até hoje sobre esses atos aí hoje cometidos aí pelo Supremo, por alguns membros, especialmente por um, totalmente fora dos parâmetros e da linha, das 4 linhas da Constituição, que teria obrigação agora aprovar o nome com mais de 200 entidades, quando que passou pelo Senado foi aprovado, pedindo para não aprovar, denunciando todos os fatos dos envolvimentos anteriormente, até como secretário de Segurança no Estado de São Paulo. Aprovaram igual. E agora a omissão deles, que poderia ter resolvido esse assunto também. Porque eu duvido se tu pedir para um cidadão de sã consciência que não devia já ter impeachmentado alguns daqueles ministros. Que abuso de poder, a nossa Constituição está rasgada por eles. Podia ter sido evitado também pelo Senado, se tivesse feito a tarefa de casa. Exorbitou. Então não exorbitou. existe. Justamente. Então, justamente, o presidente se obrigou a usar da força constitucional deles, que estão alegando que não é. Quer dizer que para todos os outros, que usou, o PT usou, o Temer usou, foi legal. Você ouviu todos os ministros declarando, é um ato do presidente da República, é de direito dele. Agora esse, porque foi o Bolsonaro que fez, é ilegal. Então isso podia ter sido evitado se o nosso Congresso Nacional tivesse feito o trabalho dele. Os deputados propondo uma PEC mudasse, aí depois, se acontecesse de novo, não, mas está lá, o artigo 53 está invalidado. Aí o Senado pecou também. E eu não vi dos nossos 3 senadores, inclusive o Carlos Fávaro, ele citar alguma coisa sobre isso. E ele vem aqui falar o que ele acabou falando, não sei porquê, nunca provoquei ele, mas já que ele provocou uma situação, ele também tem que ouvir. Aonde que ele está? Onde é que ele estava lá dentro do Senado vendo essa aberração? E nada fez, nada se manifestou. Então sou totalmente favorável ao que o presidente da República fez. Faria eu também, se lá tivesse, garanto, Paulo, que você eu faria, como Lorenberg eu faria, porque nós não defendemos Bolsonaro porque o nome é bonito. Nós defendemos Bolsonaro porque ele está lá com o presidente e fazendo o trabalho que ele tem que ser feito. Ele não pisou na bola em nem um minuto, em nem um momento em cima da nossa Constituição. Então, isso concordo plenamente, mas por omissão do nosso Congresso Nacional que está acontecendo essa situação hoje que o Brasil passa. Eu quero só justificar, que eu citei agora há pouco, não, que o senhor também foi alvo do STF, eu estou dizendo que lá foi em 2021, lembra daquela história toda lá dos, aspas, atos antidemocráticos? Então, aí acabou colocando aí o senhor Galvão na mira, e eu lembro que o senhor subiu num trator aí um dia aí, aqui em Cuiabá, eu falei, isso aí tá arrochado, hein? Não teve uma situação assim que o senhor subiu num trator aqui? Foi num trator ou foi num que o senhor... Foi uma situação assim. No dia 23 de agosto, a Polícia Federal esteve na minha casa, assim, foi isso. mando do ministro para me intimar a comparecer e a depor, levando tudo que você tivesse, encontrasse dentro de casa, que supostamente poderia ter alguma prova. Eu não estava em casa naquele momento, já estava separado da minha esposa, era original, não estava lá, estava convivendo em outro local. Foi aonde a gente sabia que seria a minha primeira esposa, porque eu casei atrás, 42 anos de casamento. Felizmente não deu mais certo, não tinha como continuar. Justamente fiquei sabendo daquilo
Fui intimado a comparecer na Polícia Federal, lá me apresentei e, por surpresa minha, tinha lá em torno, entre comerciantes do município, foi lá em Sinop, produtores rurais, foram lá com máquinas, foram lá com 200 pessoas mais ou menos, onde me apresentei à Polícia Federal lá em Sinop e fui lá para depor. Aí o delegado não conseguia fazer o depoimento por lá, teria que ser por Brasília, aí simplesmente comunicou Brasília e na quarta-feira eu me apresentei em Brasília e fiz o depoimento lá em Brasília, daí para o delegado da Polícia Federal de Brasília. Então, uma aberração tamanha, acusado de atos antidemocráticos. Nós temos o movimento Brasil Verde e Amarelo, foi criado em 2017, também por atos do problema do Supremo Tribunal Federal, que era o caso do Fundo Rural. 2010, 2011, de 11-0, tornaram o Fundo Rural inconstitucional, que não era para o produtor pagar mais. 2017 voltaram para trás e disse que o produtor era devedor. Aí gerou uma conta de bilhões de reais que tinha que pagar os últimos 5 anos. Aí que surgiu o movimento. E desse movimento, assim como tem centenas deles no Brasil, que acabou culminando aquele protesto de 7 de setembro. Que foi histórico, né? Que ele foi o grande protagonista, foi o próprio ministro, fazendo essas aberrações, no julgando, não fui só eu, foram várias lideranças do Brasil, dentro de um inquérito. A prisão aí que aconteceu do próprio Roberto Jefferson foi aonde acabou incitando esses 30 milhões de pessoas ou mais que tiveram nas ruas do Brasil. Onde Brasília foi mais de 1 milhão de pessoas lá se manifestar contrário a essa situação que está aí criada, né, Paulo? Lorenberg. Presidente, eu vou sair um pouquinho fora de novo, porque tem uma matéria aqui, o senhor começou na resposta a uma das minhas perguntas, o senhor falou em biotecnologia. Sim. E eu vou tocar exatamente em uma dessas questões aqui. No dia 25 de março de 2019, o senhor, juntamente com diretores da AproSoja, participou de uma conversa técnica. Essa conversa foi promovida nesse dia 25 de março pelo Ministério da Agricultura. E naquela oportunidade, de acordo com o site MaiorSoja, o senhor e diretores da AproSoja tinham questões técnicas a respeito do dicamba, é assim que pronuncia? Dicamba, e também questões sobre a biotecnologia. E aí vem a minha pergunta, presidente. Depois de 3 anos da realização deste encontro, promovido pelo Ministério da Agricultura, essas questões ainda estão presentes com relação à biotecnologia e com relação ao uso, à regulamentação e o risco de camba? Com certeza, Lorenberg, inclusive tivemos reunião antes da própria ministra se afastar novamente, falando com ela, com uma demanda já colocada até pelo ministro anterior, que era o Blairo Maggi, onde levamos a preocupação com esse princípio ativo. Chama-se um princípio ativo, coisa que você já usava há 50 anos atrás, esse princípio ativo, e já foi banido pela volatilidade que ele tem, a deriva com a volatilidade, que são duas coisas diferentes. A deriva é imediata na hora da aplicação, um produto muito leve, qualquer vento pode levar para cima de outras plantas e causar um problema muito grave. E a deriva, esse mesmo produto, ele pode assentar aqui nessa mesa, numa inversão térmica até 72 horas, ele desprende e vai para o área onde ele vai se colocando, se postando, ele atinge tudo. Folha larga principalmente. Soja que não tem essa proteção acaba danificando a planta, é fruteiras, é pareirais, é moranguinho, é que você possa imaginar. Ele é um produto extremamente problemático. Infelizmente a ministra saiu, não tomou a providência que ela nos prometeu. E temos a promessa agora do novo ministro, os técnicos lá, que até o final de maio agora, ainda brinquei com eles, vou dar até o final de junho. Tive a liberdade de brincar, a gente tem tanto tempo que fala, que nós queremos ver esse documento do Ministério da Agricultura responsabilizando a empresa que coloca um produto desse no mercado. Porque todo mundo vai ter que se unir contra ele. Seja quem faça uma horta, uma verdura, um alface, ele é um problema. Esse produto já deu até morte entre produtores nos Estados Unidos, são milhares e milhares de ações cobrando danos entre vizinhos. E ela te faz um documento que está aí rodando para o produtor assinar, que ele se responsabiliza de tudo.
Aí de nós tanto bater nesse assunto, o que as empresas fizeram? Tanto a Bayer, que é responsável, como a BASF, retiraram ele do mercado a recomendação da aplicação no pós-emergente, ou seja, depois da soja plantada. De tão grave que ele é o produto. Mas está no mercado, colocaram a resistência na soja, por conta do quê? Para cobrar o tal do royalty e caro. E um produto que não serve para nada, porque eu já desafiei as empresas a fazer a aplicação dele em erva de folha larga adulta, que ele viria supostamente para resolver o problema de resistência de ervas daninhas que nós temos aí, que vem incomodando, e ele não tem efeito nenhum. Sr. Galvão, eu vou trocar de assunto aqui, eu tenho que trocar porque estou sendo pressionado pelo tempo. Temos horário de rede para cumprir, eu não posso... eu quero muito que o senhor... Eu tenho assim, rapaz, eu fico pensando, a questão da nossa produção nacional e o que os estrangeiros falam da nossa produção. Aí, quando eu falo de estrangeiro, eu lembro logo do Macron criticando o Brasil. Você reelegeu agora ainda, né? Pois é, e mais essa ainda, né? Quando ele fala assim, que recomenda lá que não deveríamos consumir a soja brasileira devido à agressão que lá se faz contra a nossa Amazônia, né? Nós não deveríamos, nós, brasileiros, não deveríamos também fazer restrições a produtos lá da gloriosa França, por exemplo, que usa a sua fonte energética, por exemplo, ainda é das arcaicas, agride o meio ambiente no 12, não é? Carvãozinho puro, Carvãozinho, né? E você não acha que a gente devia também fazer um boicote aqui? O governo brasileiro não devia fazer isso também? Na verdade, isso o governo aí está pecando, sim. Isso aí podemos falar que a nossa embaixada brasileira, Itamaraty, tinha que fazer alguma coisa nesse sentido. Que hoje nós importamos mais ou menos 5 vezes mais do que eles compram de nós. Então, na verdade, são umas falas absurdas, ridículas. Eles não têm legislação ambiental nenhuma, não que eles não tenham problemas ambientais, o produtor de lá, mas os rios deles, por exemplo, não tem APP, não tem essa proteção, que vocês podem entrar no Google em qualquer lugar. Agora, que muito admira que vem aqui uma diretora, ele fala de não comprar mais soja nossa, de desmatamento da Amazônia. Gente, se você vai plantar onde essa soja? Onde é que você vai criar o boi? Na copa das árvores? É lógico que você tem que usar terra, você tem que usar o solo. A área tem que ser tirada, substituída, aquela vegetação nativa que está lá, para você poder colocar o alimento. Que nós não estamos falando lá de plantar droga, maconha. Nós estamos falando lá de plantar soja, plantar milho, plantar arroz, plantar o algodão das roupas que nós usamos, criar o boi, para nós poder ter os nossos calçados, ter o couro para ser usado para isso. Então é uma vergonha a gente ouvir dizer de um homem daquele, reeleito agora, ainda lá dizer, sabendo que ele tem muito mais problema, querendo vender o motivo do aquecimento global, sabendo que eles são muito mais responsáveis, um pequeno país proporcional ao tamanho do Brasil, e muito mais responsável por poluição. Vergonhoso essa colocação deles, viu, Paulo? Isso é para vender carro alegórico, mas veio aqui agora, diretor da OMC, pedir para nós fornecer mais alimento para o mundo. Nós vamos tirar alimento da onde se não deixarem nós usarmos as nossas terras para plantar? É lamentável esse Macron aí. E corremos o risco, Paulo, de ter falta aqui no Brasil também de alimentos sem bobear. Porque os Estados Unidos, vocês já viram gôndola faltando certos produtos, a Europa, vocês já viram isso, a própria Inglaterra. É verdade. E isso pode acontecer aqui no Brasil, se nós não tomarmos esse cuidado. Verdade. Senhor Antônio Galvão, muito obrigado por ter vindo aqui, presidente da ProSoja Brasil, pré-candidato pelo PTB ao Senado de Mato Grosso. Não temos tempo para mais nada, senão agradecer por ter vindo aqui, tá? Boa sorte nessa caminhada aí. E o Opinião está sempre a posto para bem informar. Agradeço aí, Paulo, Lorenberg, a TV Pantanal, com certeza, e a todos que nos acompanharam aí nessa conversa. Estamos à disposição. Um outro programa que precisar para nós vir falar realmente do problema da escassez de alimento no mundo. Bora hoje. falar, tem muito assunto para falar aqui, viu? Lorenberg, até amanhã então, né? Até amanhã. A gente entrevista Ana Emília, advogada e também assessora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, do Ser Mulher, que é um órgão, uma instituição ali que é voltada à proteção aos direitos da mulher. Não perca às 7h30 da noite, amanhã a gente se encontra. Fica bem, fica com Deus também.